Bem-vindo ao nosso canal militar sobre os últimos acontecimentos na guerra liderada por Israel. Você pode se inscrever para ficar atualizado. O plano do H para resgatar o Hamas foi parcialmente frustrado pelas autoridades. O primeiro-ministro Netanyahu lançou uma operação abrangente visando repatriar 800 mil residentes locais que haviam sido evacuados da região da fronteira norte devido aos ataques persistentes do H em Israel. Em resposta às ações contínuas do H, as forças de defesa de Israel no sul do Líbano conduziram uma série de bombardeios intensos em vários locais identificados, com o objetivo de pressionar os militantes que ameaçavam as fronteiras de Israel. Os ataques aéreos coordenados resultaram na destruição de numerosos alvos do H. Durante a operação, um incidente crucial ocorreu perto da cidade de Quser, na Síria, onde um caminhão foi alvo de um ataque de drones israelenses. O veículo foi consumido por chamas, revelando posteriormente a neutralização de 2 comandantes seniores do H que estavam dentro dele. A natureza exata do conteúdo do caminhão permaneceu desconhecida, suscitando especulações e análises. Além disso, a presença de drones israelenses monitorando outros grupos apoiados pelo Irã na região foi detectada, o que indica uma vigilância contínua por parte de Israel sobre atividades suspeitas na área. Este incidente serviu como um ponto de inflexão na escalada das tensões na região. Enquanto Israel intensificava seus esforços para conter as ameaças vindas do H e seus aliados na Síria e no Líbano, o exército israelense realizou um golpe significativo contra o H, que estava promovendo ataques em apoio ao Hamas e para elevar o moral do grupo. Em resposta, o H atacou aviões de guerra israelenses com sucesso, destruindo pontos de encontro de militantes planejando lançar ataques. Isso resultou em um aumento da pressão por parte do exército israelense sobre o H no norte. Conforme relatórios recentes, iniciaram-se negociações visando um possível acordo. Entretanto, durante essas conversas, a atmosfera ficou tensa e surgiram divergências entre as partes envolvidas. A Casa Branca anunciou que os contornos básicos de um acordo de cessar-fogo temporário foram alcançados como resultado dessas negociações envolvendo 4 países. Segundo o consenso estabelecido em Paris, espera-se que a primeira fase do cessar-fogo tenha uma duração de 6 semanas. Portanto, com base nas informações divulgadas, foi confirmado que está em andamento um processo de cessar-fogo, avançando em etapas. Na primeira fase desse acordo, está previsto que o Hamas libere 35 reféns israelenses na faixa de Gaza. Além disso, a libertação de centenas de prisioneiros mantidos em prisões israelenses faz parte desse entendimento. A expectativa é que ocorram mais trocas de prisioneiros. E o debate sobre a retirada do exército israelense da região está em pauta. É importante observar que, apesar das negociações, as autoridades israelenses afirmaram que o exército israelita não se retiraria de nenhuma área após essa situação. Isso gerou desentendimentos entre as partes, e fontes do Hamas indicaram que um acordo seria alcançado apenas para a troca de prisioneiros, sem garantia de uma paz permanente. Diante desse contexto, o governo israelense apresentou seu plano de guerra, com um foco específico no Egito, após estabelecer o controle sobre o norte de Gaza. Esse desenvolvimento acrescenta uma camada adicional de complexidade às negociações em curso, com implicações significativas para a dinâmica geopolítica na região. O exército israelense recentemente mudou seu foco para Rafah, apesar dos preparativos em andamento para um cessar-fogo iminente. Uma grande operação foi acelerada para lidar com a presença do Hamas na região próxima ao Egito, visando 4 batalhões do grupo e a libertação de reféns israelenses mantidos na cidade. O primeiro-ministro Netanyahu convocou o gabinete de guerra para discutir planos abrangentes para as operações em Rafah. As decisões tomadas na reunião foram apresentadas ao governo do Cairo, mas encontraram resistência. O Cairo expressou preocupações sobre o impacto negativo das ações propostas, alertando que poderiam agravar ainda mais a crise regional. Autoridades egípcias fizeram uma analogia forte, comparando a condução da operação em Rafah durante um momento sagrado para os muçulmanos a acender uma crise de proporções vulcânicas na região. Isso destaca a complexidade das dinâmicas políticas e religiosas envolvidas nas operações militares em andamento.
foi revelado que uma operação em grande escala está programada para começar em Rafah por volta de meados de março, conforme planejado e compartilhado com o governo do Cairo. Existe uma preocupação de que o H e outros grupos apoiados pelo Irã na região possam iniciar uma grande guerra contra Israel se as operações começarem em março. Portanto, o exército israelense iniciou extensos preparativos ao longo da fronteira norte, implantando sistemas de defesa aérea e unidades em antecipação a um possível conflito na região. Apesar da possibilidade de um cessar-fogo, foi confirmado que o exército israelense realizará operações em Rafah. O primeiro-ministro Netanyahu afirmou inequivocamente sua confiança na capacidade de Israel de alcançar a vitória após a operação em Rafah. Esta cidade é considerada o último esconderijo do Hamas, e uma operação bem-sucedida poderia significar o fim do grupo, já que não haveria rotas de fuga para os militantes. As autoridades israelenses deram diretrizes claras para o início desta operação semanas antes do seu início, acelerando as operações no norte de Gaza. A principal razão para essa mudança foi a necessidade de evacuar os moradores locais de Rafah para o norte de Gaza. Isso permitiu que o exército israelense consolidasse seu controle sobre as áreas anteriormente dominadas pelo Hamas no norte da faixa de Gaza, que inclui a maior cidade da região. Apesar dos ataques aéreos frequentes de Israel contra as atividades militantes na região, as unidades operacionais estão agora realizando varreduras minuciosas para garantir o controle total e identificar quaisquer túneis subterrâneos que possam ter escapado à detecção anterior. A evacuação dos moradores locais entre as partes sul e centro do norte de Gaza levou à orientação para que sigam a estrada Salah al-Din. Unidades operacionais de evacuação estão implementando medidas abrangentes ao longo dessa rota para garantir a segurança dos evacuados, mitigando quaisquer riscos de ataques militantes durante o deslocamento. A previsão é que o transporte das áreas evacuadas seja facilitado por meio de ônibus e outras medidas logísticas. Além disso, após o restabelecimento do controle sobre a distribuição de ajuda alimentar no norte de Gaza, as entregas de alimentos para os 500 mil residentes locais foram retomadas. Anteriormente, essas entregas foram suspensas devido a ataques do Hamas contra os comboios de ajuda. Com a segurança restaurada, a distribuição de ajuda alimentar para o norte de Gaza foi reiniciada, garantindo o sustento dessas comunidades afetadas. Além disso, no norte de Gaza, está sendo estabelecido um novo órgão de governo pelas autoridades israelenses. Algumas informações foram fornecidas, indicando acordos sendo feitos com a nova administração na região. Os residentes locais no norte de Gaza não desejam mais a presença do Hamas na área, e isso tem levado a protestos contínuos. Eles apontam o Hamas como responsável pela situação em andamento. Consequentemente, houve um significativo desentendimento entre os moradores locais no norte de Gaza e o Hamas. Confirmou-se que alguns residentes demonstraram apoio à nova administração estabelecida pelas autoridades israelenses e estão dispostos a colaborar com ela. Expresso meu agradecimento por colar no canal Militar Estratégico. Até a próxima!